Estamos de volta, então, para concluir esse estudo. Como está sendo muito detalhado, com muitas passagens bíblicas, mas ele é um pouco mais longo, né? Então, hoje estava subdividido para ficar muito cansativo. Então, hoje vou agora pegar mais profundamente os textos que falam sobre a questão, que é usado por aqueles que defendem o arrebatamento secreto. Tá? Falar um pouco mais o que é aí a tribulação. E agora vamos falar sobre os textos mais específicos. O livro de Dwight Nelson, Ninguém Será Deixado para Trás, nos traz algumas revelações importantes sobre esse assunto. Então, ele, inclusive, ele faz nesse livro, eu estudei esse livro, quase no material que eu estava produzindo para a TV, e ele faz aqui os textos chaves na questão da tribulação, do arrebatamento secreto. E nesses três passagens são a base. E a que você mais vai ouvir é essa aqui. Tá? Daquele dia, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois foi dito nos dias que no dia dele é. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, estando 2 homens no campo, aqui bem a chave, a teoria do arrebatamento secreto. Serão 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Serão 2 mulheres trabalhando no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, aqui, sim, encontra a base do arrebatamento secreto. Ali, um pouco antes, nós estudamos sobre a base, sobre a igreja retirada antes da tribulação. Mostramos que a igreja vai passar pela tribulação, mas será protegida. Esse é um ponto. E aqui agora o texto da tribulação, sobre o arrebatamento secreto. Se nós olharmos bem, Jesus não está falando aqui, a Bíblia não está falando aqui, esse povo, um vai ser tirado, outro vai deixado, não está na literalidade aqui. O que está sendo advertido é que, apesar de tantos avisos, as pessoas vivem a sua vida como se nada fosse acontecer. Elas bebiam, comiam, até que veio o dilúvio, levou a todos. Então, ele está comparando, Jesus está comparando aqui, as pessoas foram despretensiosas, não observaram, não quiseram observar nada. Então, é isso que ele está comparando. Tá? Não há nessa passagem ou nenhuma outra qualquer fundamentação para uma crença no arrebatamento secreto. Você não tem, porque nós vemos na Bíblia sustentação para a volta de Cristo e assim um arrebatamento, de acordo com Tessalonicenses, mas não tem nada de secreto. Então vamos dar uma olhadinha nessas passagens. Tá? Primeiro, em Mateus 24, o próprio Jesus inverte sobre teologias, sobre pessoas, sobre falsos profetas. Ele diz, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, é o arrebatamento secreto. Olha lá, que isso deu. Não acrediteis, porque onde vir surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, forem até os escolhidos. Eis que de mão o tempo é dito. Portanto, se vos disser, eis que ele fala no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, essa questão de teorias que estão surgindo e pipocando por todo o mundo e irão intensificar, use a Bíblia como seu testemunho. Mas que já advertiu, muitas teologias vão surgir, não acredite. Seguindo, por quê? Porque o próprio texto de Mateus, se pega um pouco antes, você leu sobre o arrebatamento de acordo com os que creem no arrebatamento. Será levado, sendo deixado. Mas na sequência do texto, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Um detalhe importante. As pessoas que creem no arrebatamento secreto, na tribulação, não participar da tribulação, lá, o grande problema é que elas estão lendo o mesmo texto que eu posso estar lendo, só que elas interpretam diferente. Elas interpretam da maneira que foi inventado pelos homens, não por Deus. Só que a Bíblia nos coloca claramente. Jesus veio quantas vezes a essa terra? Ele veio como um filho. Quantas vezes? A sua obra especial, né? Ele veio como uma criança, desceu, pregou, padeceu, morreu, ressuscitou, prometeu voltar. Ponto. A volta de Cristo como será? Lemos o texto anterior. Assim como um relâmpago. Não tem nada de secreto num relâmpago. Não tem nada de secreto. Mas, segundo segundo os que creem no arrebatamento secreto, Jesus virá uma terceira vez. Porque ele vem secretamente e depois ele vem fazendo agora a justiça. E aí é o grande problema, porque abre duas portas. Uma delas é de que quem não foi na primeira tem chance de se resolver para ir na segunda. Quem foi no primeiro arrebatamento, que é secreto, fica na terra padecendo aí a tribulação, se purificando para poder ter chance de ir à segunda. A Bíblia não prega sobre isso, a Bíblia não expõe sobre isso. Nós já explicamos de onde que surgiu essa ideia. Detalhe importante. Então, como será a volta de Cristo? Então aparecerá no céu, senão o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão ver o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele guiará os seus anjos com grande clangor e trombeta. Não há nada de secreto. Com grande clangor e trombeta. Os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com o som de trombeta. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, serão arrebatados junto com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E esse texto faz o arrebatamento, mas está falando da volta de Cristo. Não está dizendo que virá secreto. O texto que faz o arrebatamento não está dizendo que Cristo virá secretamente, mas está anunciando que Jesus, na sua volta, um grande clangor e voz de arcanjo de trombeta, estará recolhendo seus filhos, e não secretamente. Não tem como você fazer algo secreto tocando trombeta e com os anjos todos falando, né? Com voz de arcanjo. Continuando. O que aconteceu no dia de Noé? Ignoraram as mensagens. Esse é o ponto. Ignoraram as mensagens. E havendo aberto agora, volta a acontecer. O sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança os seus filhos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como num livro se enrola, e todos os montes foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos de todo o céu, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondendo no rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Qual que é a ira do Cordeiro aqui? Completamente final. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aqui está falando sobre a volta de Cristo, não a terceira. Está falando sobre a única que existirá, que é essa volta para resgatar os seus filhos. Falando. Não tem nada de secreto nessa. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que ele queimarão. Mas aqui está falando sobre um ladrão. O ladrão vai secretamente. O ladrão vai secretamente. Certo? Mas aqui não tem nenhum que Cristo virá de maneira secreta.
Está dizendo o seguinte: ele virá de noite. O ladrão vem a hora que menos se espera. O texto está dizendo assim: Cristo virá na hora em que as pessoas não esperam. O ladrão não manda anunciar: olha, segunda-feira, X hora eu vou na sua casa. Ele não anuncia, vem numa hora inesperada. Só que quando vem Cristo, ele vem esse louco quais os céus passando por um grande estrondo. Quando Cristo voltar, tudo será modificado. Tem terremoto, tem os céus enrolando como pergaminho. Há uma mudança geral, não secreta. E essa vinda é falada da segunda vinda de Cristo, não secreta. Não vai ter uma vinda secreta, que leva uma parte, o resto deixa para se purificar para uma segunda chance. Esse é o grande problema do arrebatamento secreto. As pessoas são levadas a pensar que há uma chance. Não ficará ninguém na terra. Quando o Cristo voltar, não ficará ninguém sobre a terra. A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que se pôs, enganou os que receberam o seu sinal e adoraram a sua imagem. E esses foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos. Por que não vai ter pessoas dessa terra após a volta de Cristo com uma segunda chance? Porque elas serão mortas. Quando Cristo vem, os que não aceitaram a sua graça, os que fazem parte do povo contrário a Deus, estão perseguindo e sendo usados por Satanás para tentar destruir o povo de Deus. E isso é uma tribulação. Quando Cristo voltar, o resplendor da sua glória vai fazer com que eles fujam. Vai haver um testemunho fugindo, entrando nos buracos, nas penhas, nas rochas, na caverna, fugindo da presença de Deus. Mas serão mortos. Os demais são mortos. Esse é o grande perigo para o mundo. As pessoas acharem que tem uma segunda chance. Bom, se eu não fui tão bonzinho agora, vamos aguardar. Opa, Jesus voltou, então pai, então eu vou ter uma segunda chance. Eu vou me preparar agora. Olha o que diz o texto em Hebreus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Qual o tempo para se olhar e haver mudança? É hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, vai ter a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é um ponto importante. E o ponto mais importante: ninguém será deixado para trás. Por que ninguém vai ser deixado para trás? Porque na volta de Cristo, os seus fiéis, todos, são levados com ele. Somente aqueles que sucumbiram aí, que aceitaram, que lutaram contra Deus e contra os seus, ficaram na sua terra. Mas eles ficaram mortos. Próximo estudo, eu falo sobre esses 1000 anos também. Bom, daí você vai compreender mais que não existe um arrebatamento secreto e algumas pessoas continuando na terra, se purificando na tribulação para ter, então, o direito de subir para o céu. Não. Quando Cristo voltar, os salvos em Cristo estarão indo com ele, arrebatados. Os que ficarem na terra estarão mortos. Essa é a mensagem que tem que ser dada. Milhões de pessoas estão sendo enganadas com uma teologia que não tem sustentação bíblica. Serviu para vender livros, serviu para deixar a gente rica, serviu como o enredo de filme, mas não serve para lhe dar a salvação, porque ela tem enganado. Quando o Cristo voltar, está decidido. Você lê Apocalipse 7, não acontecerá nenhuma dessas coisas, a tribulação.
enquanto os filhos de Deus não forem selados. Quando forem selados, o anjo vem derramar sobre a terra as 7 últimas taças. Nas 7 últimas taças, que cairá só sobre aqueles que são os infiéis, sendo que os filhos de Deus, que estão numa tribulação, os filhos de Deus serão protegidos. Ponto importante. Até cair a primeira praga, que é a luz maligna, sobre aqueles que aceitaram a besta, seu número, seu nome. Quando cair, os filhos de Deus não serão mais mortos, serão protegidos. Protegidos. Essa é a proteção durante a ira de Deus. Note, nós temos vários textos falando sobre que Deus nos reservou e nos salvará da sua ira. Por que salvará da ira? Porque aí sim, ele não está arrebatando, levando embora. Mas no meio dessa tribulação todinha, na aplicação da sua ira, nós lemos que as 7 últimas taças que vai cair sobre a terra, ela é a consumação da ira de Deus. Que vai cair sobre quem? Aqueles que adorarem a besta, receberem o seu número, adorarem a sua imagem. Aqueles que não aceitaram Cristo. O que Cristo está fazendo é aguardar você e eu posicionados. Que a nossa posição seja firme e forte ao lado do nosso Pai Celestial. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.